Meu convidado de hoje é médico, cirurgião plástico, é um inventor de uma técnica na lipoaspiração que se chama LipoMD e que já é reproduzida em mais de 14 países. Juliano Borini, que prazer conversar contigo. Olha, fiquei feliz de conseguir um lugarzinho nessa agenda. Não tá fácil, a gente olha que tá num país, a gente olha se já tá em outro. Sucesso! Então, Renata, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente fica muito honrado em poder participar do teu programa, em poder dividir um pouco da nossa história, da história da lipoaspiração de média definição, que é a LipoMD, né? Com os teus seguidores e com todos os nossos pacientes, que na verdade tudo isso é para eles e por eles. É um trabalho já especificamente nessa técnica de quase 8 anos, mas em cirurgia plástica de quase 20 anos, e a gente costuma dizer que parece que foi do dia para a noite que ela explodiu. E eu sempre costumo dizer que levou 20 anos para eu virar um sucesso na técnica de uma hora para outra. Então, me conta, detalhes, eu quero saber. Antes de ser médico, tu foi atleta? Como é que foi a tua adolescência até a gente chegar nessa escolha da medicina? Certamente, esse background, esse passado de atleta, e tem tudo a ver com o desenvolvimento da técnica e onde ela chegou. Eu ficava muito confortável em falar desse tema porque foi meu dia a dia eu vou te dizer que talvez 32 anos que eu posso me considerar um atleta amador ou com uma rotina atlética diária, né? Então isso foi muito importante. O que tu gostava de praticar e o que tu pratica? Eu fui atleta da seleção brasileira de karatê, praticava musculação, todos os esportes de luta que você pensar que um adolescente pode fazer, a gente participou. Mas realmente uma rotina de treinamento físico diário, como uma musculação, uma academia, enfim, foi o que nos estava mais próximo sempre. No início como complemento de um atleta de luta, de seleção, e dali veio essa convivência diária de academia, com tudo que a gente vem aprendendo, estudando, e junto disso eu me tornei médico, estudante de medicina. Por que tu resolveu fazer medicina? Eu sou filho de engenheiro, na verdade, né? Talvez lá no início eu quisesse ser engenheiro, mas acho que antes disso meu pai queria ser médico. E essas coisas, você sabe como é que funcionam, né? No final, eu tenho mais 2 irmãos, então somos 3 irmãos, 3 filhos, e os 3 foram para a área da saúde. Nenhum virou engenheiro. Acho que meu pai realizou um sonho dele de uma maneira indireta, assim, sabe? Porque ele ficou bem feliz com as nossas escolhas. Admirava a cirurgia plástica desde antes de entrar na medicina. Já entrou decidido a fazer cirurgia plástica? Eu entrei na faculdade de medicina para me tornar um cirurgião plástico. Essa era a minha missão. Eu ouvi da minha avó, né? A minha avó paterna, ela era uma italianona daquelas, bonitona, se cuidava, enfim, e fazia plástica, isso nos anos 70. Então, desde pequeno eu ouvia a cirurgia plástica como uma coisa que era normal fazer. Ela gostava de fazer cirurgia Ela se submetia à cirurgia plástica e não era uma coisa comum nos anos 70. Início dos anos 80, eu me lembro que a gente morou em Brasília durante alguns anos e ela ia nos visitar, ou uma vez ela não pôde visitar porque ela tinha feito uma plástica. E aí eu, como uma criança, tentando entender o que é a plástica, mas traz uma coisa tão boa, se ela fica tão feliz, tão bonita, e sempre ela tinha essa imagem assim, radiante. A gente não imagina que pequenos detalles na infância vão formando, né? Isso é incrível. Vontades, o que a gente vai fazer no futuro. Todas as coisas às quais nós somos expostos, né? Por isso a importância, né? A primeira infância é espetacular. Nós somos uma esponja a exposição a muitos elementos que a gente muitas vezes, como pais ou como educadores, a gente não valoriza ou não presta atenção, mas todos vão construindo um tijolinho por tijolinho o que a gente vai ser depois. A gente sabe que a lipoaspiração, né, de definição, ela inicia mais ou menos ali na década de 90 e depois, muitos anos depois, então se fala da lipo de alta definição. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Perfeito. O porquê que tu foi em busca de uma nova técnica, né, que se chama de média definição? O que tu procurava com isso? Aonde tu queria chegar com essa nova técnica? Como que tu foi desenvolvendo ela? Porque hoje a gente sabe, ok, ela é um sucesso, mas ela não nasceu um sucesso, né? Então, como inicia essa técnica? Por que tu procurou? Já existia lipo de definição, de alta definição. Por que tu procura uma lipo de média definição e o que quer dizer essa tua técnica? O que eu vou te contar agora, eu vou dividir com vocês, é o resumo de como
e o que eu me tornei hoje, como cirurgião, né, como pai de família e tudo mais, porque afinal de contas isso dentro da minha casa também tem uma influência enorme. Minha filha conhece lipoaspiração, ela acha o máximo que a gente vai dar aula em outros países, que vai ensinar outros cirurgiões, ela fala eventualmente em fazer lipoaspiração. Mas o interessante dessa história é que quando eu acabei o treinamento de cirurgia plástica, eu comecei a trabalhar com cirurgia de face. Fiz uma especialização, um estágio fora em cirurgia de face. Era uma técnica super moderna em que se fazia a elevação dos supercílios com o auxílio de uma microcâmera com pequenos incisores do couro cabeludo. Aquilo para mim foi fantástico. Eu saí, fiz esse treinamento, voltei a Porto Alegre e o Dr. Shen, que foi o meu grande mestre, ele disse: ótimo, você fez esse treinamento, eu vou lhe dar a chance de montar aqui na Santa Casa um serviço de cirurgia de vídeo que chamava Endobrow, brow de sobrancelhas, onde se faz essa suspensão. Comprou todo o equipamento pra gente e eu fiquei durante 7 anos insistindo nessa cirurgia. Tive lá meus momentos durante esses 7 anos, criei uma técnica, publiquei isso cientificamente, isso lá está publicado, eu criei uma técnica de suspensão dentro dessa, uma modificação. E eu pensei, bom, esse é meu caminho. Fiz a cirurgia de face, fiz especialização, criei uma técnica nisso, sou conhecido por isso, me convidam para dar aula fora. Tanto é que a primeira vez que eu fui para fora do país dar uma aula foi em Las Vegas. Tu lembra que ano mais ou menos isso? Olha, talvez 2010. Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, mas eu já tinha quase 7 anos de cirurgia de face, né? De Endobrow, dessa técnica. E aí tinha uma aula de um cara chamado Henry Mendes que falava Abdominal Etching Revealing Muscles, que era como ele chamou essa confecção ou essa esculpir o abdômen com lipoaspiração. Fui lá olhar a aula. Quando eu entrei, era um módulo, como se fosse um curso de uma tarde inteira, e disse, nossa, isso é demais. A gente olhava lá o desenho do pós-operatório como resultado, e você podia apontar, mas aquele músculo ali, ou aquele grupo ali, não pode aparecer com o paciente nessa posição, porque eu sei qual é a posição e qual é o tipo de contração que precisa para aparecer aquele grupo. Aquilo ali está esculpido na gordura. Não ia muito bem com o que eu pensava. No atleta, vai lá, real, a gente tem, para ter definição da musculatura, eu preciso 3 coisas. Eu preciso hipertrofia do músculo, que é o que a gente faz treinando. Eu preciso pouca gordura e preciso a pele na tensão certa. Então, fazer uma escultura na gordura simulando músculo era um truque interessante para a época, foi uma quebra de alguns conceitos importantes, né? Pô, tá criando um relevo na parede muscular, simulando o músculo, o truque é bom. Voltei de lá com um grande problema, porque eu disse... Gostei disso. Eu gostei disso muito. Eu acho que eu tenho coisas que eu posso contribuir, aí entra o background do engenheiro, né? Aquele negócio do filho de engenheiro, de pensar de resolver as coisas através de análise de fluxo, de querer ter uma ferramenta para isso. E eu disse, eu acho que eu sei até como fazer. E comecei a botar em prática isso de uma maneira muito inicial, assim, muito básica, até porque o meu contato tinha sido durante um curso. Comecei a estudar e conheci então o Alfredo Royos, que é o pai da Lipo HD, que nesse meio tempo, desde 2007, ele já estava voando. Eu só não tinha tido contato ainda com o trabalho dele, porque não era uma área do meu interesse. Então, ele usava esse aparelho, que era um aparelho de ultrassom, que gerava uma energia para remover a gordura, aumentar a retração na pele e criar a definição. Eu comecei a fazer e reproduzir essas cirurgias nos nossos pacientes aqui, isso talvez mais de 8 anos. E ele disse, mas não é justo eu dizer para o paciente que eu estou fazendo uma Lipo HD, que está lá descrita e publicada pelo Royos, se eu não estou usando nem o Vaser, que era um ultrassom, eu não tinha esse aparelho, e eu não estou esculpindo gordura como um método principal. E talvez eu não consiga aquele desenho com os quadradinhos, porque sem esculpir a gordura é muito mais difícil criar um volume. Então eu disse, eu tenho que dizer outra coisa, eu tenho que batizar isso uma coisa meramente informativa para o paciente, porque eu achava justo que ele recebesse uma técnica que não era a original descrita pelo Royos,
não usava o Vaser e criava um resultado um pouco diferente daquilo. Eu disse, bom, se eu não crio tanta definição, porque eu não tenho tanto volume daquela quadradinho esculpido na gordura, vamos chamar de moderada ou de média definição, porque eu estou contando muito mais com o volume do músculo do que com aquela gordura desenhada ou com a retração da pele causada pelo aparelho. Pum! Aquela foi virada de chave. Construa seus músculos que nós vamos ajudar a revelá-los. Eu li isso numa entrevista tua e me chamou muito a atenção, porque eu acho que mostra também um pouco da tua filosofia, né? Envolvendo a medicina, a qualidade de vida, a saúde. Quer dizer assim, eu não vou te dar um abdômen marcado porque eu vou aqui colocar uma gordura em cima ou porque eu vou marcar. Me ajuda, né? Tem uma vida saudável, marca o teu músculo que eu vou fazer o que não tem mais como fazer. Pela idade, pela gestação. Eu como mulher, a gente sabe assim que hoje a mulher com 40 né, quer se sentir com 30. A gente tem hoje a tecnologia a nosso favor, a gente tem a medicina a nosso favor, a gente participa do resultado final. Perfeito. Essa tua colocação. Eu noto que é o grande sucesso que eu vejo das mulheres. Assim, as pessoas que eu conheço que fizeram contigo, que não são poucas, elas falam, ai, mas eu ajudei na minha barriga, eu malhei o ano inteiro, ele pediu. Né? Então, é uma satisfação grande também, porque envolve, não é mais aquela coisa do, eu vou engordar, depois eu faço lipo. Essa tua observação foi perfeita. O envolvimento dos pacientes e esse trabalho em equipe e como eles passam a se dedicar mais ao cuidado da saúde, né? A gente não está falando só da estética, porque eles vão comer melhor, eles vão ter um exercício físico de rotina. Muitos deles já tinham isso e por isso que a gente costuma dizer que a lipoaspiração de média definição ela traz um pouco de justiça para aqueles pacientes que já têm uma rotina atlética, uma rotina de exercícios regular, que faz uma alimentação legal, mas que é injusto porque o abdômen dele não condiz com essa rotina da vida. Então, o que a gente faz é trazer um pouco de justiça para esses pacientes. A gente não está falando aqui de uma rotina atlética de alguém que não pode tomar o seu vinho, não pode tomar sua cerveja, não pode comer coisas boas, não pode comer churrasco, não é isso. A gente está fazendo, e isso é o legal da técnica, eu posso corrigir primariamente algumas coisas que permitem que o paciente faça essas coisas legais sem precisar de se privar como um atleta. Isso é interessante, porque ele não vai competir, ele não vive disso. Ninguém mais não vai ser, né, aos 40 anos, um atleta de alto rendimento. Até né? pode, sabe que tem alguns pacientes tem. que acabaram virando isso, mas isso é outra história para outro capítulo nosso. Mas, na verdade, é isso. A gente quer que eles possam levar uma vida normal, feliz, se divertir e ter o corpo que eles desejam. Isso é mais legal. Agora, essa tua técnica hoje já é reproduzida em mais de 14 países. Por que tu resolveu disseminar a tua técnica? Como surgiu essa ideia? Né? E qual é a satisfação de ver uma técnica que iniciou de um cirurgião plástico que fazia, né, face, chega em Porto Alegre, depois de um curso, resolve começar a olhar uma outra área e hoje vê o mundo aí inteiro, né, reproduzindo essa técnica. Quem te acompanha sabe que cada dia tu tá num país, né, e as pessoas te recebem muito bem, né, tem muito respeito pela técnica que tu desenvolveu. Acho que essa é a palavra, é respeito. O debut da técnica também foi internacional. Isso foi interessante. Respondendo a tua pergunta, a primeira vez que eu apresentei ela, que eu tive a chance de apresentar, porque esse aí é um outro capítulo também complicado na cirurgia plástica. Existem lá as grandes sociedades com alguns, digamos, chefes ou cirurgiões ou professores que detêm o saber ou detêm quem pode, quem não pode, quem tem chance e quem não tem chance. Na verdade, no Brasil eu não conseguia mostrar isso. Isso é interessante porque eu via que eu tinha uma coisa nova, os resultados eram diferentes de tudo que eu já tinha visto. Para quem eu mostrava, a pessoa ficava encantada com o tipo de tanto do transoperatório, de como fazer a cirurgia, com o resultado, na verdade, que é o importante, né? O desfecho, que a gente chama. O resultado era diferente. Só que eu não conseguia apresentar aqui. Aqui foi uma coisa meio de boca a boca, de um colega que vinha, aí vinha um aqui, olhava, pedia para acompanhar uns dias, ia fazer. Até que, talvez há 8 anos ou 6 anos, eu tive a chance de apresentar essa técnica em Utah, num congresso que se chama American Brazilian Aesthetic Meeting, que é de um cirurgião plástico, que é o Renato Saltes, que é um querido, é uma pessoa espetacular.
marido da Flávia Saltz, que é um casal assim que eles são os embaixadores da cirurgia plástica no mundo. Ele já foi presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética, já foi presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Ele é um líder da cirurgia plástica no mundo. Tenho orgulho dele ser o meu mentor. Ele foi um cara que me guiou nos momentos de indecisão ou aqueles que eu não sabia exatamente como fazer ou como me posicionar. Eu falava com ele, disse, calma, vai por aqui, faça isso, não faça isso, lê esse livro, sabe? É um cara assim. E muitos cirurgiões plásticos americanos estavam lá e quando eles viram aquilo, eles disseram, nossa, isso super diferente, muito legal. E aí entram aquelas coisas da vida. Na plateia tinha uma pessoa que era da diretoria, do board, de um congresso em que o Alfredo Royos, criador da LipoHD, ia dar no meio do ano. Isso era em fevereiro e no meio do ano ia ter um congresso. E ele disse, eu não falei com ninguém ainda, mas eu tô com uma ideia. Tu participaria de uma mesa de discussão do Royos com a High Definition e tu com a Medium Definition na mesma mesa. Falei, nossa, isso seria meu sonho, porque o Royos era aquele cara, para mim, e até hoje é um mestre, é o cara que criou, eu digo, ele salvou a lipoaspiração tradicional do que ia acabar, criando conceitos espetaculares, técnicos, de arte, enfim, eu sou extremamente grato a ele, né? Existiu essa mesa? Existiu. No meio do ano, eu fui a esse jornada, esse congresso, e deu para ver que ele ficou surpreso, ele não esperava isso, ele já devia ter participado de situações semelhantes com outras técnicas que tentavam fazer alguma coisa assim, mas que não eram inovadoras, que não questionavam o status quo e que eram mais do mesmo, tentando surfar a onda dele. Na tua cabeça, quando tu sentou frente a frente com ele? Eu sabia que ele pensava que eu estava tentando surfar a onda dele, porque todo mundo me dizia isso. O que você está fazendo? Quem não conhecia a técnica, quem não tinha visto o resultado, só viu eu falando disso ou... Isso já existe, você vai ficar tentando fazer isso, sério, você vai insistir, vai fazer o Endo Brown, que era bom, que criou uma técnica. Eu disse, isso é bom demais, é melhor que aquilo que eu fiz, muito melhor. Acredita em mim. E assim, poucas pessoas acreditaram no começo. Muitas duvidaram, outras riram. Isso é muito interessante a gente ver, assim. Quando eu estava no bloco cirúrgico montando as coisas, com os moldes de compressão, a gente monta uns quadradinhos lá para fazer a compressão e complementar a definição. Olhava aquilo e disse, olha lá, brincando de boneco lá, fazendo, os enrolando. Moldes foi tu que criou também. Isso, os moldes como foram criados e funcionam nessa técnica específica e fazem parte do pacote. O lado engenheiro lá. O lado engenheiro. Juliano, volta assim. Quando tu começou, pensou que tu ia chegar onde tu chegou? Sabe que isso é muito legal, assim. Na verdade, eu não me dei conta ainda. Muitas vezes a gente está envolvido na corrida e a gente só tem um pouco de noção quando alguém muito próximo da gente, que gosta da gente, que a gente pode confiar e que a gente acredita, diz assim, viu isso? Tem noção do que está fazendo? É incrível, assim. Claro, daí a gente olha as fotos, olha o Instagram, junta tudo, conta uma história como essa. Se eu ouvir essa história, eu vou dizer, nossa, né, é um sucesso o negócio. Tá muito conhecido, é legal. Mas a gente não se dá conta, não. Sabe que teu nome tá na história da cirurgia plástica do mundo. Isso é uma coisa, nossa, chega a me emocionar. É muito legal, a gente fica feliz porque qual profissional não quer fazer alguma coisa assim que deixa a sua marca? Mas sempre voltando àquilo, muita simplicidade sempre, muito estudo, ética, nunca passei por cima de ninguém, nunca fiz nenhum tipo de manobra arriscada ou que vá botar nenhum dos nossos pacientes em risco. Sempre pautei pela melhor ciência, pela melhor medicina e sempre com o objetivo que era o quê? Entregar o melhor para o paciente. É isso que a gente não pode perder, porque às vezes as coisas a gente vê, é uma bola de neve. Quando você vê se está com uma máquina gigantesca assim, você fala, tá, mas por que eu fiz isso? Tem que saber, é o back to basics, né? O americano gosta muito disso. Por que eu estou fazendo isso? Bom, eu fiz isso porque eu queria entregar isso aqui para o paciente para ele ficar feliz. O paciente está ficando feliz com isso? Tá, então eu estou certo ainda. E quando isso aqui não existe mais, não, faz a cirurgia, mas é muito complicado, ele passa muito mal, não fica como ele está esperando, tá errado. Tá errado. Às vezes vai checando assim, né? Tem que parar e tem que checar. Tô no caminho certo? Tô. E para completar, eu te diria assim, talvez a cereja do bolo seja. Então, voltando um pouquinho na história lá, encontrei o Royos
daquele dia, ele viu que era uma coisa diferente, que eu não estava tentando invadir o território dele, nem surfar a onda dele. Ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, ele sempre brilhante, sempre com ideias novas, e a gente continuou trabalhando. As coisas vão acontecendo e o mundo vai dando voltas. Eu viajei o mundo, treinei muitos cirurgiões, começaram a reproduzir a técnica, ela funciona. E eu estava em Marrocos no ano passado, dando um curso sobre a técnica, e eu recebo uma mensagem do Alfredo Royos me convidando para participar e ser um professor convidado do curso que ele tem em Cartagena, que é a cidade dele, na Colômbia, de onde ele mora, onde ele nasceu. Eu disse, nossa, ele vai abrir as portas para mim, que no início foi visto de uma maneira muito... A gente começou com o pé esquerdo, como diz, né? Então, assim, o cara vem pelo lado, tentou pegar aqui e tal, e daqui a pouco ele disse, vem comigo, quero que tu divida isso. E aí eu fiquei muito feliz, emocionado, honrado quando eles me mandaram uma bio para que está no programa do curso deles, em que eles falam uma série de coisas sobre a minha formação técnica, mas eles falam que ele me classificam, me chama de um dos melhores cirurgiões de contorno corporal do mundo, vai estar aqui, conhecido por inovação, busca de novas táticas e técnicas cirúrgicas. E quem apresenta assim é quem entende. Nossa! Ele entende. Né? Eu fiquei assim, aquilo para mim, eu disse, bom, a missão está cumprida agora. A técnica está indo, ela já caminha sozinha, e eu receber esse tipo de reconhecimento de um herói, assim, de alguém que você se inspirou e que admira tanto, e responsável porque eu tenho tudo que eu tenho hoje, assim, dentro da cirurgia plástica, é muito legal. Assim. E a sensação assim, missão está cumprida, agora a gente tem que cuidar dela bem, cuidar da técnica e se cercar sempre de pessoas boas. Pra gente terminar, tu deixa um legado na cirurgia plástica, a gente sabe disso, mas tu tem uma família linda, uma esposa linda, uma filha linda, né? O que tu tenta deixar para ela, principalmente? Que ela, quando ela for maior, ela é pequena hoje, mas quando ela for maior, que ela diga o que ela aprendeu com o pai dela, o que inspirou o pai dela. Eu sempre fui muito justo, muito correto, mas tem uma que é imbatível. Eu não desisto nunca. E tem um colega meu de São Paulo que diz, não, e tem mais uma, você não desiste nunca e além disso não dorme também. Então fica difícil de derrubar. Mas que eu acho que a Constanza, ela é uma criança impressionante, tem alguns momentos de maturidade assim enorme, ela já conhece a cirurgia plástica, ela eventualmente vai nos congressos e ela conhece os colegas, ela fala da lipoaspiração, ela fala que eventualmente vai ser Masterchef e vai fazer lipoaspiração, mas ela não é o cirurgião que auxilia, ela é aquele que fica mandando. Olha como é que é. Muito bem. Então assim, mas acho que a ideia é assim, é que o que ela fizer, que ela faça com paixão, sim. E que nem tu fez. Que nem a gente fez. E que invista tudo. Porque é a win. Você tem que chegar lá e tem que fazer. E não tem, parece uma coisa um pouco clichê, mas não tem como derrotar alguém que faz as coisas com o coração e não para nunca. Você vai cair uma vez, 2 vezes, 10 vezes e você vai conseguir chegar lá. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para minha filha, não desistir nunca. Eu tenho certeza que tu é um grande médico, né? Pelo menos assim falam quem entende do assunto. Eu não sou uma entendedora de medicina, eu sou jornalista, mas tu como humano, como pessoa humana, é maravilhoso. Eu acho que esse também é o teu grande diferencial com as pacientes, né? O carinho que tu dá para tuas pacientes, a atenção que tu dá, saber que é um momento especial para elas e para eles também, né? Sim. Homens e mulheres, que a gente está trabalhando a nossa autoestima, que a gente pode voltar a se gostar, enfim, eu te acho fantástico. Como médico e como pessoa também. Já tô, pronta para fazer a minha. A recíproca é verdadeira. Foi um prazer. Eu tenho certeza que, vai ter muita gente querendo conhecer mais de perto a tua técnica. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente.